Vamos lá, pessoal, vamos aqui dar seguimento e eu vou começar aqui agora um pouquinho com vocês para tentar esclarecer o processo do linfócito B folicular no seu processo de reconhecimento ali do próprio antígeno até a formação dos plasmócitos assim de vida mais longa e esses plasmócitos de vida mais longa secretando IgM, IgG, IgE, etc. Tá? Então vamos entender aqui o seguinte. Primeiro, aqui seria a nossa, seguindo uma cronologia, né, que seria o início e o fim da nossa explicação. Aqui nesse primeiro momento, peguei aqui o pincel azul, pessoal, porque o preto acabou a tinta, tá? Mas aqui no nosso primeiro momento, o que vai acontecer? O antígeno vai adentrar aqui no folículo, que no caso, folículo primário. Esse folículo primário vai estar repleto de linfócitos B virgens. E aqui também uma célula que eu queria comentar com vocês rapidamente, para vocês não esquecerem dela, que é a célula dendrítica folicular, tá bom? No caso dessa célula dendrítica folicular, ela não vai exercer um papel similar às células dendríticas que a gente viu lá na imunidade inata. Por quê? Porque essa célula aqui, ela não exerce o papel de célula apresentadora de antígeno, de APC, como a célula dendrítica que a gente aprendeu lá na imunidade inata. Ela é uma célula dendrítica bem diferente. Até a origem dela é mesenquimal, é uma origem mais diferente do que a outra, tá? Não é uma origem que ocorre ali na medula, enfim. Então, essa célula dendrítica folicular, ela não exerce a função de APC, apesar de aqui parecer, mas não é. Aqui, o que seria essa estrutura aqui azul? Seria, precisamente, uma estrutura chamada de DC, Dendritic Cell Sync. Tá, usei aqui. Essa estrutura é como se fosse uma garra que captura o antígeno, enquanto ele está ali voando no ar, e fica segurando ele até o linfócito B vier e reconhecer ele, tá? Então, isso aqui, esse DC-Sync é nada mais ou menos do que isso. Então, a gente vê aqui que ele foi bem sucedido ao capturar esse antígeno que entrou aqui no folículo. Ele foi e capturou ele aqui até que o linfócito B chegou e reconheceu o antígeno aqui, tá bom? Mas esse antígeno está in natura ainda. Ele não foi processado por essa célula, ele só foi agarrado por ela, ali in natura, de maneira formada totalmente, até que o linfócito B chegue e reconheça ele. Quando o linfócito B reconhecer ele, aqui no caso, nesse caso aqui específico, é o que a gente chama aqui justamente de primeiro sinal, tá? Após esse reconhecimento, já vai se tornar um linfócito B ativado. Aí ele vai reconhecer e realizar esse processo de endocitose, que eu também já comentei em outros momentos. Então ele vai realizar a endocitose, enfim. E vale comentar com vocês que ele também pode reconhecer um antígeno sem a ajuda da célula dendrítica folicular. Então o antígeno entrou aqui, um antígeno estranho, justamente no folículo, e aqui, como vocês podem ver, outros linfócitos B reconheceram ele sem a ajuda da célula dendrítica folicular. E isso aqui vai ser um primeiro sinal da mesma maneira, tá bom? Só para explicar para vocês. Então vamos lá, vamos entender o seguinte. O que aconteceu? Então vamos lá. Aqui teve esse reconhecimento, tá bom? O nosso linfócito B reconheceu aqui um antígeno estranho. Depois que ele reconhecer, ele vai passar por todo aquele processo de endocitose. E depois que ele passar por todo o processo de endocitose, tá bom? O que vai acontecer? Aí vai ser a nossa segunda etapa. Então deixa eu colocar aqui já o que é a etapa. Vou botar aqui. Nosso segundo momento. Teve o reconhecimento, teve a endocitose aqui e tudo mais. Depois que ele tiver realizado essa endocitose, ele vai sair do folículo. Então o nosso linfócito B ativado, que já não é mais virgem, tá bom? Porque ele reconheceu o antígeno, ele vai sair do folículo para a zona extrafolicular, que é justamente o que está apontado aqui. Beleza. Por que ele vai sair do folículo, Pedro? Por que ele vai se dirigir daqui de dentro para a zona extrafolicular? Porque é aqui fora que ele vai se encontrar com o parceirão dele. Lembra que aqui a gente está falando resposta T-dependente. Então o parceirão é o linfócito aqui, eu coloquei o TH1, mas seria justamente o TCD4 efetor, tá bom? Esse TH1 veio da zona de linfócitos T, tá? Foi isso que eu quis destacar aqui também, que ele veio se encontrar aqui com o linfócito B. Então cada um saiu do seu respectivo local para poder haver esse encontro na zona extrafolicular. O linfócito B saiu de dentro do folículo, após aqui o reconhecimento de antígeno aqui dentro mesmo, tá bom? E depois de todo o processamento, que eu já vou falar com vocês. Então, ele saiu aqui para a zona extrafolicular. E também o linfócito TCD4 efetor saiu da zona de linfócito T para realizar esse encontro. Vamos lembrar aqui também que o folículo pode ser chamado de zona de linfócitos B, né?
Então, justamente para entender aqui, zona de linfócito T e zona de linfócito B. O linfócito B sai dessa zona para encontrar aqui, o linfócito T, CD4 efetor, sai para encontrar aqui. Mas vamos entender o seguinte, esse linfócito já foi ativado anteriormente, já teve um reconhecimento prévio do linfócito TCD4 virgem, pelo auxílio das células dendríticas, todo aquele processo que a gente já comentou em outras aulas, tá? Aqui no caso é o efetor já mesmo, então eu adiantei algumas etapas que eu não vou recomentar, né, revisar, para a gente ter a explicação mais fluida. Então vamos lá, o linfócito B já realizou o processamento do antígeno, como ele processou e expressou o antígeno aqui via molécula de MHC classe 2, que é o antígeno no seu formato peptídico, né? Aqui o peptídeo. Então seria MHC classe 2 barra peptídeo. Como ele está expressando isso aqui já, ele já está exercendo a sua função de APC, célula apresentadora de antígeno, tá bom? Então ele está aqui fazendo isso. E agora, finalmente, vai ter a interação desses dois grandes passos aí, né? Esses dois parceiros aí, que vai ser justamente o quê? A interação aqui do linfócito B via molécula de MHC classe 2 peptídeo com o receptor TCR do linfócito TH1, que é justamente esse receptor daqui. Além dessa interação, eu queria comentar com vocês que há uma outra interação entre esse linfócito B e esse linfócito TH1, que é justamente a interação CD40. A CD40 seria essa daqui do linfócito B, tá? E com CD40L, né? Ligante CD40. Ficou fácil, hein? Que é esse ligante é expressado justamente pelo TH1. E a partir dessa interação aqui, vai dar justamente início à produção dos anticorpos aqui já na zona extrafolicular. Como são anticorpos produzidos aqui já na zona extrafolicular, o que vai acontecer? Vai ocorrer já aqui a formação de plasmócitos, vou desenhar aqui de azul mesmo. Então já vai ocorrer a diferenciação aqui desse linfócito B em plasmócitos, secretores de IgM, tá bom? Mas esses não são o principal aqui da nossa resposta que ocorre aqui na zona dos linfócitos B foliculares. Mas vai ser a seguinte: alguns dos linfócitos B ficam aqui, como eu falei, se diferenciam esses plasmócitos e produzem IgMs, mas outros desses linfócitos B, outros que passaram por todo esse processo, vão se dirigir novamente de volta para o folículo. E aqui vai ser justamente o terceiro momento da nossa explicação. Quando eles se dirigirem aqui, os linfócitos B para dentro do folículo, eles vão chegar aqui. Tá bom? Então vou botar aqui até de maneira bem parecida. E também, além desses linfócitos B, algum desses puderem se dirigir para dentro do folículo, alguns dos linfócitos TH1 aqui também podem se dirigir para dentro do nosso folículo. Então aqui no caso, quando esse linfócito B chegar aqui, vai ser chamado de linfócito B barra plasmócito, né, folicular. E esse TH1 vai passar agora de T folicular, é o novo nome dele, entendeu? Então agora eles vão se agrupar aqui, alguns desses aqui que foram formados, vão se agrupar aqui no folículo, e aqui finalmente a gente vai ter a produção de anticorpos diferentes, como IgG, IgE, IgA, exemplo, né? E isso vai depender de citocinas, outras coisas que eu não vou adentrar tanto aqui, mas só para exemplificar. E além de a formação desses imunoglobulinas diferenciadas, além da IgM, que a gente já sabe também que são de maior afinidade, alta afinidade, também vai ter aqui, finalmente, a formação também de plasmócitos de vida longa. Aí a partir daqui, pessoal, dessa migração, e aqui vai começar também uma intensa proliferação desses linfócitos B, plasmócitos foliculares que chegaram aqui, a gente vai ter finalmente aqui, vou até pintar meio que em cima de tudo, a formação que a gente vê na histologia do centro germinativo, que é nada mais ou menos do que uma zona de linfócitos B, no caso esses linfócitos B aqui especiais que conseguiram voltar para o folículo, essa proliferação intensa de linfócitos B selecionados para haver a diferenciação justamente nesses plasmócitos de vida longa e também na formação de imunoglobulinas que vão além da IgM, como a IgG, IgE e IgA, que são imunoglobulinas de alta afinidade, ou seja, tem uma eficiência relativamente maior do que a IgM.